Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Tiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal eu sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? Hoje eu quero orar com os irmãos por propósito. Eu acredito que Deus nos fez de propósito. Deus tem os seus propósitos para a humanidade, para a sua igreja. E eu acredito que Deus tem um propósito para cada um de nós. Uma coisa que eu aprendo na parábola da ovelha perdida é que o nosso pastor cuida de cada ovelha que ele tem. Ainda que uma só, dentre 100, se desvie do caminho, ele vai atrás dela. E eu acredito que Deus, ele vai atrás de nós e ele cuida de nós e tem um propósito específico para cada um de nós. Creio que o propósito dele para a minha vida é diferente do propósito que ele tem para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Ele tem algo especial. Nós devemos orar por propósito. Orar para que Deus nos mostre o propósito que ele tem para nós. Senão, acaba que não tem muito sentido. É interessante que Eclesiastes diz que, em Eclesiastes, né, o autor, que foi Salomão, diz que ele procurou sentido em muitas coisas, e muitas coisas ele via que era vão, que era sem sentido, que era algo vazio. E eu acredito que se a gente não tiver propósito de Deus bem estabelecido na nossa vida, a gente acha tudo em vão, tudo vazio, tudo sem sentido, só canseira. Então, eu acredito que nós precisamos entender qual é o nosso propósito. E eu quero orar junto com você, buscando isso de Deus. Primeiramente, um propósito profissional. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida profissionalmente? Qual que é a direção de Deus para o meu trabalho? Será que o meu trabalho deve ser algo ministerial, em tempo integral? Será que eu devo ser uma pessoa bivocacionada que trabalha parcialmente num trabalho regular e parcialmente num trabalho ministerial? Ou se talvez eu deva trabalhar num trabalho regular, mas fazer desse meu trabalho também um ministério? Então, qual que é o teu chamado? Qual que é a tua vocação? Eu quero que a gente possa orar por isso. Também orar por propósito familiar e o propósito nos relacionamentos. E entender qual que é a vontade de Deus dentro da nossa família, dentro dos nossos relacionamentos. Entender quem o Senhor quer que a gente seja. Como que o Senhor quer que a gente lide com as nossas relações. Eu acredito que nós, como homens, dentro do casamento, devemos ser o sacerdote, o provedor e o protetor. Mas como exercer isso? Como encontrar o propósito em tudo isso? Eu entendo que é algo bíblico, essas funções que eu falei, mas ainda assim eu acredito que a gente precisa buscar de Deus a direção.
e também um propósito ministerial. O que Deus quer fazer através da nossa vida? Seja você chamado para o ministério ou não, todo filho de Deus tem um ministério. Ainda que, como eu falei, você possa ter um trabalho regular, que não seja um trabalho em uma igreja, sendo pastor, ou ministro, ou evangelista, mas eu acredito que todo filho de Deus tem o seu ministério. E qual que é o seu ministério? Como que o reino virá através das nossas vidas? É algo que a gente precisa se perguntar. Como é que eu posso fazer com que o reino venha através da minha vida? Então vamos orar para que Deus nos mostre qual que é o propósito dele para nós. Como o Senhor quer que a gente seja, o que Ele quer que a gente faça, o que Ele quer fazer através da nossa vida. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus eu quero buscar ao Senhor nesse momento e buscar a Tua direção. Eu sei que o Senhor cuida de nós individualmente. O Senhor não ama só a igreja coletiva, mas o Senhor ama cada membro dessa igreja. O Senhor ama cada um de nós, Pai. E o Senhor tem propósito para cada um de nós. Ninguém está vivendo em vão. Ninguém está vivendo por acaso. Nós somos frutos do Senhor, somos obra de suas mãos. E o Senhor tem um propósito para nós. Como a tua palavra diz, o Senhor nos preparou para as boas obras de antemão. E eu creio, Pai, que o Senhor tem um propósito específico para cada um dos seus filhos. Eu clamo ao Senhor neste momento, Pai, para que mostre qual é o seu propósito. Qual que é o propósito do Senhor para as nossas vidas? Pai, o que devemos fazer? Qual que é a vontade do Senhor, a direção do Senhor, para que a gente te sirva e sirva ao próximo, e ame ao próximo e ame ao Senhor, através daquilo que a gente faz, através da nossa profissão, do nosso ofício, do nosso chamado. Nos mostra, Deus, qual que é a tua vontade, como que a gente vai cumprir o teu bom propósito. Eu oro, Deus, para que nós entendamos qual é a tua vontade e o teu propósito para as nossas vidas dentro do seio da nossa família, dentro de casa. O que o Senhor quer, Pai, que sejamos? Como o Senhor quer que a gente cuide da nossa família? Nos mostra o teu propósito, Pai. Nos mostra o teu querer. Nos mostra que o Senhor tem uma vontade boa, perfeita e agradável e que a gente possa alcançá-la e buscá-la. Eu creio, Pai, que o Senhor tem para mim que eu devo ser o protetor da minha casa, o provedor da minha casa e o sacerdote da minha casa. Eu oro para que o Senhor me dê a capacidade de fazer isso, Pai, a disposição de fazer isso, que eu identifique as oportunidades
e as aproveite para ser tudo aquilo que o Senhor quer que eu seja para a minha família. Eu oro para que o Senhor esteja me abençoando, Pai, e me ungindo com a Tua presença, com o Teu Espírito, para cumprir o Teu bom propósito com relação à minha família. E oro também, Pai, para que o Senhor possa mostrar como que eu sirvo ao Senhor, como que o Senhor usa a minha vida para estabelecer o Teu reino, para fazer a Tua vontade. Eu quero ser instrumento em Tuas mãos, Pai. Eu quero ser usado pelo Senhor para que o Senhor cumpra a Tua vontade, para que o Senhor alcance aqueles que ainda não foram alcançados, para que o Teu Evangelho seja proclamado. O que o Senhor quer fazer através da minha vida, Pai? Eu oro para que o Senhor me mostre, eu oro para que eu entenda o meu propósito. Eu oro para que as pessoas que estão ouvindo essa oração e também participando, também orando, possam entender qual é o propósito do Senhor para a vida delas. Que o Senhor não as fez em vão, que o Senhor não erra, que o Senhor não falha, que o Senhor não cometeu engano, mas o Senhor tem um bom propósito, não qualquer propósito. Em Jeremias nós lemos que os teus pensamentos são mais altos que os nossos, que a tua vontade é melhor do que a nossa, que os teus caminhos não são como os nossos, mas são muito mais altos, assim como o céu é mais alto que a terra. Os teus caminhos são mais altos que os nossos, e os teus pensamentos também mais elevados. E que o Senhor tem uma boa vontade para cumprir em nossa vida. E que o Senhor deseja dar o fim que nós desejamos. O Senhor não tem vontade de nos fazer mal, mas o Senhor tem bons planos para nós. O Senhor é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamento de nos fazer o bem e não mal, para que nós tenhamos o fim que desejamos. Cumpre o teu propósito em nós, Pai, e nos ajuda a entender. Nos ajuda a entender, Pai. Eu oro assim para que não hajam pessoas, não hajam filhos do Senhor que não veem propósito, que não entendem, Pai, que o Senhor tem uma boa vontade. Eu oro, meu Deus, para que a vida não seja vazia, para que não seja só canseiro e enfado, mas para que a gente entenda que em tudo o Senhor tem um propósito, até para o dia da calamidade, até para a dificuldade, até as lutas, Pai, o Senhor tem propósito em tudo. Se a tempestade vier, que a gente entenda que o Senhor tem um bom propósito, talvez até de nos fazer andar sobre as águas. Mas que nosso foco esteja sempre no Senhor. Que nós nos voltemos sempre para o Senhor, Pai. Essa é a minha oração, o meu clamor. Nos faz entender o teu propósito, aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, mais uma vez eu reforço aqui, se você tem compartilhado e tem participado das orações, comenta aqui embaixo o que Deus tem feito na sua vida, independente se fez através de uma oração que você fez junto comigo ou não, mas compartilhe aqui embaixo
que Deus tem feito na tua vida, vai ser uma alegria poder ler os testemunhos daquilo que o Senhor tem feito, que eu tenho certeza que o Senhor tem feito na sua vida. Lembre-se, a vida de um cristão é uma vida de oração. Viva ela. Que Deus lhe abençoe.